Antes de começar, eu quero pedir que se cessem todas as movimentações, por favor. Preste muita atenção nessa palavra. Deus trouxe você aqui para ouvi-la. Quero começar fazendo aos irmãos uma pergunta. Quantos querem alcançar nesse novo ano, no ano de 2016, sucesso da parte de Deus? Manifeste com a sua mão. Foi fraco. Vou perguntar de novo. Quantos querem alcançar no ano de 2016 sucesso da parte de Deus? Diga amém. Você sabe que a palavra sucesso, ela tem sido usada nos nossos dias com um significado muito mais de fama do que de fato sucesso como êxito. Toda pessoa que tem sucesso não significa dizer que é aquela pessoa que simplesmente aparece na internet, aparece na televisão, aparece nas redes sociais, fica famoso no rádio ou nos meios de comunicação. Hoje em dia nós usamos a palavra sucesso muito mais a ver com fama do que com sucesso em si. A primeira palavra dessa noite é uma palavra que tem a ver com sucesso, mas não no sentido apenas de fama. Deus não quer fazer com que você apenas seja conhecido ou reconhecido aonde você estiver. Mas Deus quer te dar sucesso, porque Ele quer fazer de você bem-sucedido em tudo que você fizer. Sucesso encontra aquela pessoa que em tudo que faz, ela encontra êxito. Ela é bem-sucedida. Eu profetizo sucesso da parte de Deus para a tua vida. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Mateus capítulo de número 25. Uma passagem muito conhecida dos irmãos. Daqui a pouco eu vou pedir para que você anote o tema dessa ministração. E eu vou pedir para que todos os dias você anote os temas, porque eu tenho certeza absoluta que essas 7 palavras que você vai receber nesses 7 dias serão palavras que vão marcar o resto do seu ano para a glória do Senhor Jesus. Quantos creem e recebem, digam amém. Mateus capítulo 25, não é proibido dar glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus mais forte, diga glória a Deus. Mateus 25, 21. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Pai, amplia nossa mente, nossa compreensão, para absorvermos tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Eu combato no mundo espiritual resistências e oposições, e libero teus servos para receberem virtude da tua palavra, em nome de Jesus. Quem recebe diz amém. O tema dessa noite é fidelidade, o segredo do sucesso. Fidelidade, o segredo do sucesso. Eu comecei essa ministração perguntando quantos querem sucesso, quantos querem ser bem-sucedidos em tudo aquilo que fazem. E os irmãos manifestaram com a mão dizendo que querem sucesso, que querem ser bem-sucedidos, querem ser exitosos em tudo aquilo que fazem. Pois bem, o sucesso ele não é fruto do acaso. Para encontrar sucesso, que vai muito além dessa fama, que é como um flash que as pessoas hoje aparecem e amanhã desaparecem, o sucesso que Deus tem para a sua vida nesta campanha dos 7 passos, o sucesso que Deus tem para a sua história daqui para frente ao longo desse ano, é um sucesso que vem sucedido da fidelidade. Fidelidade é o segredo do sucesso. Essa passagem que nós lemos é uma passagem muito conhecida, a parábola dos talentos. Jesus conta uma história, faz um paralelo entre uma história, uma ficção, mas com um princípio espiritual e verdadeiro incluso, embutido. Jesus conta a história de um homem muito rico, que vai fazer uma longa viagem, e ele então reúne 3 funcionários, reúne 3 servos,
e distribui a eles uma certa quantia em dinheiro. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a outro deu 1 talento. E disse: eu vou me ausentar do país, vou me ausentar da cidade, depois de um tempo eu vou voltar, e quando eu voltar nós acertaremos contas. Pois bem, o que recebeu 5 talentos, trabalhou, se esforçou, investiu, e a palavra diz que ele granjeou outros 5 talentos, ele multiplicou. O que recebeu 2 talentos também correu, se esforçou, investiu, trabalhou e granjeou outros 2, multiplicou para 4. E o que recebeu 1 talento, enterrou o talento que recebeu, e quando o Senhor voltou de viagem, foi acertar contas com eles. 2 servos foram bem-sucedidos, alcançaram sucesso, tiveram êxito. 1 não foi bem-sucedido, 1 não teve êxito. Nosso foco não é nesse que não teve êxito. Queremos aprender com quem tem sucesso. Mas é importante dizer que quando Deus coloca algo em suas mãos, pode até não parecer naquele primeiro momento algo grande, mas um conselho que eu posso te dar nesse primeiro dia da campanha dos 7 passos: se você sente que a sua fé é pequena, se você sente que os seus recursos são pequenos, se você sente que a sua capacidade é pequena, não enterre o teu talento. Se Deus entregou algo em suas mãos, use o talento que Deus te deu, porque se você usar o talento que Ele te deu, você vai ser coroado de sucesso para a glória de Jesus. Quando se entenda isso, digam amém. Mas os outros 2, os que foram bem-sucedidos, ouviram do Senhor uma palavra que nos mostra o caráter, nos mostra a figura, nos mostra a imagem e nos mostra o segredo para o sucesso. O que recebeu 5 talentos e devolveu 10, o que recebeu 2 talentos e devolveu 4, chegaram diante do seu Senhor com o resultado, com o êxito do seu trabalho, e ouviram do Senhor uma mesma palavra. E essas 3 características eu anotei para conversar com os irmãos aqui neste primeiro dia. Pastor Júnior, o que eu preciso fazer no ano de 2016 para alcançar sucesso? Hoje em dia a gente vê que algumas pessoas às vezes inventam uma música de poucas palavras, é uma música muito simples, a gente chama até de chiclete, porque gruda na cabeça da gente e encontra sucesso, mas daqui a pouco todos se esquecem daquilo. Outros gravam um vídeo engraçado na internet e tem milhões, milhares de acessos, mas daqui a pouco uma outra pessoa grava um vídeo mais engraçado e suplanta aquele primeiro. Mas o tipo de sucesso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é consequência, é a chave, é a porta que a fidelidade abre para nós. O Senhor, na hora da prestação de contas, chama os 2 que obtiveram êxito, os 2 que multiplicaram, e diz a eles 3 coisas. A primeira: servo. Para ter sucesso no ano de 2016, nós vamos orar a Deus nessa noite e vamos clamar a Ele que nos dê um coração de servo. Ele disse: servo. Quando ele vem para acertar contas, ele chama os 2 que foram bem-sucedidos e ele diz: servo. Oh, irmãos, coisa terrível é quando a gente convive perto de pessoas que são arrogantes, soberbas. A palavra do Senhor nos diz que o humilde Deus exalta, mas o soberbo, Ele mesmo é quem abate. Preste atenção. Uma das piores coisas, um dos piores traços do caráter humano
é a soberba, é a arrogância, é o que nós chamamos de nariz empinado. É aquela pessoa que sabe que está errada, que sabe que cometeu um erro, mas que não é capaz de pedir perdão. É aquela pessoa que sabe que o que está fazendo não é certo, mas ela está tão convicta. É o que a gente chama de cabeça dura. É aquela pessoa que simplesmente não se dá ao trabalho de ouvir conselho. É aquela pessoa que simplesmente não se dá ao trabalho de ouvir a exortação, o ensino, porque ela acredita que já sabe de todas as coisas. É aquela pessoa que é sempre independente, que não precisa de absolutamente ninguém. É como um garçom que está carregando uma bandeja com muitos pratos, com muitos copos, com muitos garfos, com muitas coisas, e um outro garçom diz: deixa eu te ajudar. E ele diz: não, eu sei o que eu estou fazendo. Ele prefere derrubar tudo no chão do que reconhecer que precisa da ajuda de alguém. No ano de 2016, essa igreja será a igreja dos servos, daqueles que têm um coração humilde, daqueles que têm um coração submisso, daqueles que sabem ouvir conselho, daqueles que sabem entender e aceitar a exortação, daqueles que são capazes de dizer: me perdoa, mesmo quando acreditam que estão certas, mesmo quando acham que não há necessidade do perdão, ainda assim são capazes de dizer: me desculpa. O coração do servo é uma imagem do próprio Jesus. Jesus olha para os seus discípulos e diz: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. O coração do servo é o coração daquela pessoa que sabe olhar para a necessidade do outro. E como diz o apóstolo Paulo: considerai o outro como superior a você. Esse é o coração do servo. O coração soberbo é aquele coração que, quando está partido, quando está ferido, quando está magoado, sempre a minha dor é a maior dor de todas. Sempre a minha luta é maior do que a luta do irmão. Sempre a minha guerra é maior do que a guerra do outro. Mas o coração humilde é aquele coração que, mesmo necessitado de ajuda, de apoio e de auxílio, é capaz de olhar para o outro que também está em necessidade e dizer: eu te ajudo, eu vou te ajudar, estamos juntos. Ah, mas sua vida é perfeita? Não, mas eu sou um servo. Quantos entendem esta palavra? Digam amém. Ele disse servo, porque o servo, ele considera a vontade do seu Senhor como maior do que a dele. Você sabe? E eu não estou falando isso em tom de crítica aos irmãos, mas eu estou falando em tom de ensinamento à igreja. Às vezes nós temos um costume de planejar coisas, e essa campanha de 7 passos é para isso. Essa campanha de 7 dias é para projetar, é para determinar, é para profetizar, é para gerar no mundo espiritual a nossa conquista, o nosso milagre, a nossa vitória. Essa campanha é para isso. Porém, muitas vezes nós temos o costume de idealizar coisas e pedir a Deus apenas a aprovação delas. Muitas vezes nós sonhamos coisas e apenas queremos que Deus aprove o nosso sonho. Quantos entendem o que eu estou falando? Digam amém. Às vezes nós desejamos coisas e consultamos a Deus, não para conhecer qual é o desejo, qual é o sonho do coração de Deus, mas para pedir a Deus que associe o seu coração àquilo que está no meu coração. Mas o coração do servo não é assim. O coração do servo diz, como o Senhor Jesus disse lá no jardim do Getsemane: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Esse é o coração do servo. Nesses primeiros 7 dias do ano,
muito mais do que pedir a Deus que venha aprovar os nossos projetos, muito mais do que pedir a Deus que venha aprovar e carimbar e assinar embaixo os nossos sonhos, nós vamos orar ao Senhor nesta noite e vamos dizer: Senhor, eu quero viver os teus sonhos, eu quero viver os teus planos, porque eu sei que os teus sonhos, porque eu sei que os teus planos, porque eu sei que os teus projetos são maiores do que os meus. Lembra daquela canção? Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu, é tudo dele. Esse é o coração do servo. Segunda coisa, o mestre, quando volta e chama esses dois, diz a eles servo, mas diz a eles também bom. Para ter sucesso em 2016, tem de ser servo, tem de ter um coração humilde, um coração voltado para as coisas de Deus, que coloca o outro como superior a si, que coloca a vontade de Deus como superior à sua. Mas também, no ano de 2016, vai ter sucesso aqueles que são bons. Olhe para cá. E não vamos ter um entendimento carnal sobre o que eu estou falando. Esse bom aqui que eu estou dizendo não é questão de ser o melhor naquilo que você faz, se bem que não há nada de errado nisso. Você tem que ser bom naquilo que faz. Eu não sei o que você faz, mas seja lá o que for, seja bom naquilo que você faz. Melhore, pesquise, estude, avance, seja bom no que você faz. Se você vende, estude para vender mais. Se você constrói, estude para construir mais, construir melhor. Se você costura, se você dá aula, se você, o que for que você faça, se você advoga, o que quer que seja, seja bom naquilo que você faz. Olhe para cá. Mas aqui, o que eu quero tratar com os irmãos nessa noite é que quando o Senhor diz a esse servo que ele, além de servo, ele ainda é um servo bom, é porque quando você é um servo e ainda é um servo bom, é porque você é uma pessoa que está reproduzindo o caráter de Deus na terra. Porque o nosso Deus não é um Deus mau, o nosso Deus é um Deus bom. Olhe para cá. E quando você faz um gesto de bondade, olhe para mim. Quando você pratica um ato de bondade, e vamos entender aqui bondade em todos os níveis. Quando você pratica um ato de bondade na direção de alguém, você não está mostrando um caráter altruísta e extraordinariamente lindo seu, mas todo ato de bondade, ele está relacionado à identidade e ao caráter de Deus na nossa vida. Você faz coisas boas não porque você é bom, mas você faz coisas boas porque Deus é bom e Ele habita em você. Portanto, não pode haver maldade no nosso coração. Como seres humanos, e por favor, vamos ser realistas naquilo que falamos. Como seres humanos, temos uma tendência a querer retribuir na mesma medida uma ofensa quando somos ofendidos. Quando somos agravados, e a gente vive no século das indiretas. Quando você recebe uma indireta de alguém, seja pessoal ou virtual. Quando você é ofendido, quando você é agravado de alguma forma, muitas vezes a primeira tendência, a primeira reação nossa é de querer retribuir aquela ofensa na mesma medida e proporção. É aquela pessoa que quando é ofendida fala: ah, é? Tá, você vai ver. Entende o que eu estou falando, irmãos? Digam amém. Ah, mas não vou deixar barato não, meu pai, minha mãe me ensinou que toma lá e dá cá. Não, você não me, fulano não me conhece. Quantos entendem o que eu estou falando, irmãos?
Quantos entendem? Mas aqui Jesus fala acerca de alguém, esses dois homens que tiveram sucesso, que tiveram êxito naquilo que fizeram, foram bem-sucedidos porque além de servos, eram bons. Caráter de bondade. Agora olhe para cá. Você pode praticar bondade para o outro, e o maior gesto de bondade que você pode expressar, que você pode manifestar a vida de alguém, é quando você se despe de qualquer senso de egoísmo ou de reclusão, e que você se vira para alguém, e você diz a ele, e você diz a ela que Jesus Cristo tem um plano de vitória na vida daquela pessoa. Você quer praticar bondade na vida de alguém? Desculpe, não entenda errado o que eu estou dizendo. Vá além de dar uma esmola, vá além de dar uma ajuda, vá além de fazer algo. Não é errado fazer nada disso. Caridade é uma coisa maravilhosa, mas vá além da caridade, vá além daquilo que é humano, mas expresse bondade de Deus, dizendo: Jesus morreu por você, Ele tem um plano para a tua vida. Compartilhe o amor de Deus com alguém. Não tranque, não retenha o benefício tão grandioso que um dia você recebeu. Olhe para cá, irmão. Vou fazer uma pergunta aqui para você. Quantos aqui têm recebido bondade da parte de Deus na sua vida? Quem tem servido a um Deus que é bom e tem sido alvo e testemunha dessa bondade? Diga amém. Então, olha para cá. Creia e receba esta palavra. A mesma bondade que você recebeu é a bondade que você precisa compartilhar. A mesma graça, o mesmo favor que você tem recebido e experimentado na sua vida é o mesmo favor que você tem que passar adiante. Quando se entende essa palavra, diga amém. Terceiro, ele disse servo, ele disse bom, e ele também disse fiel. Servo bom e fiel. Para ter sucesso, não só nesse novo ano, mas para ter sucesso na vida, temos que andar no caminho e na rota da fidelidade. Por favor, olhe para mim. Existem pelo menos 3 níveis de fidelidade, na minha opinião. Quero conversar com você um minutinho sobre isso. O primeiro tipo de fidelidade é a fidelidade para com Deus. Quantos aqui são fiéis a Deus? Digam amém. Amém. Demonstrar fidelidade na direção de Deus ou para com Deus é um requisito essencial para todo homem e toda mulher que quer alcançar sucesso em 2016. Deus vai abençoar sobremaneira aqueles que são fiéis. E o que significa a palavra fidelidade? A palavra fidelidade significa honrar um compromisso. Quando você assume um compromisso, você vai honrar aquele compromisso, custe o que custar. É como, por exemplo, um casamento. Um casamento, quando um homem e uma mulher se dão em casamento, eles fazem um voto de fidelidade. Agora preste atenção. A fidelidade a Deus é algo que deve ser demonstrado todos os dias e inclusive nas pequenas coisas. Vou dar aqui um exemplo para os irmãos. Imagine que um homem casado,
ele olha para a sua esposa, é uma mulher amada, uma pessoa preciosa, maravilhosa, que tem sido bênção na vida dele, e ele ama a sua esposa demais, e ele quer demonstrar o seu amor à sua esposa. Ele então começa a pensar uma maneira que ele poderia honrá-la, uma maneira que ele poderia valorizá-la, uma maneira que ele poderia fazer algo que viesse a alegrar o seu coração, a fim de que ela se sentisse retribuída e amada da mesma intensidade e maneira como ela o ama. Então ele reúne os amigos e fala assim: vamos fazer uma festa para minha esposa, vamos fazer uma festa em janeiro. Não, janeiro não dá para mim porque eu tenho que viajar, eu tenho que fazer. Não, vamos fazer em fevereiro. Não, fevereiro tem feriado, tem não sei o quê. Vamos fazer em março. Não, março o buffet, o lugar lá da festa já está reservado, não tem. Vamos fazer em abril. Não, abril tem não sei o quê, não vai dar certo. Não, vamos fazer em maio. Não, vamos fazer em julho. Pronto, vamos fazer em julho. E ela teve que esperar 6 meses para ser honrada em um dia. Mas ele só se esqueceu de que nesses 6 meses, entre o janeiro a julho, que foi o dia da festa que ele fez para honrá-la, houveram vários dias onde ela disse: amor, vai lá na cozinha pegar uma água para mim. Ah, mulher, eu estou cansado, trabalhei o dia inteiro, você não fez nada hoje, vai lá você, levanta. Entende o que eu estou falando, irmãos? Diga amém. Estou profetizando a vida de ninguém aqui não, né? Por favor, olha para mim. Fidelidade a Deus é algo que deve ser demonstrado todos os dias, e inclusive nas pequenas coisas. Muitas vezes nós queremos honrar a Deus e sermos fiéis a Deus nas coisas grandes. Por exemplo, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. Glória a Deus por isso. Seja fiel nisso, porque isso é mandamento com promessa para a sua vida. Seja fiel nas coisas grandes, mas seja fiel também a Deus nas coisas pequenas, no seu dia a dia. Entendeu? Seja fiel ao Senhor, por exemplo, na sua rotina diária de oração. Muitas vezes a gente vive uma vida tão corrida, tão atribulada, e você fala assim no final, você acorda de manhã dizendo: não, hoje eu vou tirar um tempo para fazer uma oração. Aí daqui a pouco você correu, foi daqui, foi dali, trabalhou, pagou conta, fez tantas coisas, e quando chegou no final do dia, na hora de dormir, você fala: ai meu Deus, esqueci do tempo de oração, que eu fiz um compromisso com Deus que eu iria fazer. Honre ao Senhor todos os dias. Não honre ao Senhor apenas uma vez por mês no seu dízimo, uma vez na semana, 2 vezes por semana na sua oferta. Honre a Deus todos os dias, no seu dia a dia, na sua vida, nas pequenas coisas. Acordando de manhã, abrindo os olhos, glória a Deus. Ah, mas minha costa está doendo, glória a Deus, porque eu tenho costa para doer. Ah, Senhor, muito obrigado. Tem problema, mas glória a Deus, porque eu tenho um Deus que me dá solução, me dá força para. Honre a Deus todos os dias nas pequenas coisas. Seja fiel. Olha para o seu vizinho e diga: seja fiel. Seja fiel, fiel nas pequenas coisas. Segundo nível de fidelidade, que eu gostaria de conversar com os irmãos, meu tempo está acabando, é a fidelidade consigo próprio. Você precisa ser fiel consigo mesma, consigo mesmo. Como assim, pastor? Você precisa honrar, você precisa valorizar, ser fiel e não quebrar os princípios e valores que você carrega dentro de você. Olhe para cá. E eu não estou falando aqui simplesmente daqueles princípios e valores de família, de sociedade que todos nós recebemos desde pequeno, mas sobretudo estou falando dos princípios e valores que nos foram ensinados pela palavra de Deus. Você sabe que nesses dias nós somos tentados diariamente a quebrarmos, a rompermos, a nos afastarmos dos princípios e valores que a palavra do Senhor nos ensina como verdadeiros e fundamentais para a nossa vida. Olha para cá, irmão, nós estamos vivendo em um mundo, infelizmente, onde tudo é permitido, onde ninguém é de ninguém. Estamos literalmente vivendo os dias que a palavra do Senhor nos diz que seriam dias onde seria pais contra filhos, ou filhos contra pais, e irmãos contra irmãos. Hoje nós temos visto que, infelizmente, em muitos casos, a violência, a morte, o engano, a destruição, não começa do lado de fora, mas começa muitas vezes dentro de casa. Por quê? Porque o diabo tem levado as pessoas a quebrarem princípios e valores que a palavra de Deus nos ensina. Nós temos vivido dias
aonde a palavra do Senhor tem se cumprido, aonde o amor de muitos tem se esfriado, o amor à palavra, o respeito à palavra, a consideração àquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Família, em muitos lugares, tem sido deixado de lado. Ideias de que homem com homem, mulher com mulher, é algo positivo, é algo aceitável, é algo moderno, porque a sociedade está evoluindo, a sociedade está avançando, e a igreja precisa começar a aceitar essas coisas. Não, irmão, a igreja precisa continuar honrando e fiel à palavra do Senhor. Deus criou homem e mulher, Deus criou a família, junto, pai, mãe, os seus filhos. Fala glória a Deus. Isso é ser fiel consigo mesmo, fiel ao princípio, ao valor que Deus plantou no seu coração. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós não podemos, irmãos, fechar os nossos olhos e dizer, não, mas eu não tenho nada com isso. Não podemos fechar os nossos olhos, irmãos. Poxa, pastor, coisa chata de falar no primeiro dia do ano. Palavra de Deus. Quantos estão recebendo, digam amém. E o terceiro nível de fidelidade é a fidelidade para com o próximo, é a fidelidade com as pessoas. Preste atenção. Ser fiel com as pessoas é muito importante. Uma das coisas que a gente mais prioriza, que a gente mais valoriza na nossa vida, são as amizades verdadeiras. Tenho certeza que se você puder escolher entre um amigo falso e um amigo verdadeiro, certamente você vai escolher um amigo verdadeiro. Só que tenho certeza também que a gente, às vezes, convive com pessoas que são falsas com a gente, que não são inteiramente sinceras, que não são inteiramente verdadeiras para conosco. Preste atenção. Isso é algo terrível. Mas nós não podemos reproduzir isso na vida das pessoas. Quando você assume um compromisso com alguém, por exemplo, quando alguém te conta algo em segredo, não espalhe esse segredo a ninguém. É uma quebra de vínculo de confiança.